Muito bem, turminha linda do meu coração. Vamos para as questões sobre aquele videozinho documentário que a gente assistiu, beleza? Vamos refletir sobre elas. Bem, nós perguntamos sobre a Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial foi responsável por garantir condições de vida melhores para um grupo social e agravar as condições de outros grupos sociais, né? Aqueles que vivem mais à margem. Bem, a gente sabe que a Revolução Industrial foi a revolução das máquinas, né? Conhecida como a Revolução das Máquinas, onde a gente tem o processo de automação das produções, ou seja, aquilo que era manufaturado, aquelas coisas que eram feitas de forma artesanal, digamos assim, passam a serem construídas de forma industrial, né, com linhas de produção. Isso a gente sabe que diminui o quê? A contratação de mão de obra, né? A gente sabe, por exemplo, que as favelas têm o início na construção das fábricas, né? Os trabalhadores das fábricas que começavam a morar em torno, né, nos arredores dos seus locais de trabalho para facilitar a vida, passam a ocupar aquele lugar, aquele espaço, e a partir daí nós temos a construção dos bairros que chamam de bairros de crescimento desordenado do solo, mas para nós como é que fala? Possibilidade de moradia, né? Mas os primórdios dos bairros, dos aglomerados de moradores, de trabalhadores e trabalhadoras começa aí. Então, na medida que você vai criando linha de produção, você vai precisando cada vez menos de mão de obra, né? As máquinas passam a fazer uma parte do trabalho que outrora era feito pelas pessoas. Então esses trabalhadores, né, que outrora vendiam seus produtos manufaturados, eles acabam perdendo, né, com a Revolução Industrial. Então você cria um grupo à margem da sociedade, cria um grupo que já vivia em dificuldade e passa a viver mais ainda, né? Aquele grupo de trabalhadores que tinham um trabalho fixo, que recebiam salário fixo, em alguma medida tem aquela renda garantida, mas também não é uma vida boa, né? A gente tinha horas de trabalhos exorbitantes, né? Crianças que trabalhavam em fábricas, 16 horas de trabalho por dia, trabalhos exaustivos. Então, na verdade, ninguém tinha uma vida boa, não, né? Quem tinha uma vida boa eram os donos da fábrica, né? Das fábricas, que até hoje, né, continuam tendo essa vida boa. São os mesmos donos, são as mesmas famílias, e nós somos as mesmas famílias de trabalhadores. Então, respondendo à questão, a Revolução Industrial foi responsável por criar, né, essa margem de trabalhadores que acabaram perdendo as suas freguesias em função da produção industrial. Por que a vida do trabalhador e das trabalhadoras no século XX foram mais agitadas? Bem, a gente sabe que o século XX começa a partir de 1990, né? Aquela continha, aquela coisinha que a gente aprende lá no início, né, da vida escolar, né? Você pega os dois últimos números e soma mais um. Então, século XX, 1990, né? 19 mais um. Então, o século XX foi um período muito movimentado na história do trabalhador, porque foi o período das revoluções, foi o período onde o trabalhador mais lutou, foi o período das conquistas trabalhistas, né? Foi o período onde as classes, né, elas mais lutaram por direitos civis, por direitos trabalhistas. Foi o período da criação dos sindicatos, né? Foi o período da luta mais intensa por direitos trabalhistas, né? E foi nesse período também onde tiveram as maiores conquistas, que até hoje garante algumas coisas pra gente, coisas básicas como
como salário mínimo, como carteira assinada, né? Outras questões como direito a voto, direito das mulheres, enfim, foi um período muito agitado da história da humanidade, né? Foi um período de muitas conquistas e de muitas lutas, né? Foi um período de muitas guerras também. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? As lutas trabalhistas internas no Brasil, por exemplo, né? As ditaduras militares que combatiam os partidos de trabalhadores, os partidos comunistas. Então foi o período de maior luta das classes trabalhadoras, foi esse período aí do século XX. Século XXI são outras formas de lutar, mas antes a coisa fervia, né? Eram as grandes greves, né? Eram os sindicatos entrando na ilegalidade. Então foi mais movimentada porque foi o período onde a classe trabalhadora, né, mais fez enfrentamento direto às grandes corporações e né, a classe dominante, né, por direitos trabalhistas. Esses que a gente tem hoje a gente deve àqueles que lutaram por nós no passado. A vida ainda era bem pior. Por que as mulheres passaram a ocupar mais vagas de trabalho na Segunda Guerra Mundial? Essa resposta está um pouco óbvia, eu sei que você já respondeu. Gente, a Segunda Guerra Mundial, então os homens iam para a guerra, né? Os homens iam para a guerra. Então a gente perdeu uma parte significativa da população de homens no mundo, mas sobretudo na Europa. A Europa perdeu uma parte muito significativa da sua população de homens. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, as mulheres, os homens também iam para a guerra. Na América do Norte. E então o que acontece? Não só na Europa, né, nos outros continentes, na África, na América. Então as mulheres ocupavam esse lugar, né, dos postos de trabalho, até mesmo para manter o esforço de guerra dos países. Então as mulheres ocuparam um lugar decisivo nas fábricas de armas, por exemplo, né? Então a gente deve muito à força das mulheres na Segunda Guerra Mundial, né? Então o motivo pelos quais as mulheres ocuparam, né, praticamente as vagas de emprego foi porque os homens estavam na guerra. Não só por isso, né? Não só porque os homens estavam na guerra, mas porque as mulheres eram uma força motriz indispensável e são, né, as economias. A sociedade machista e sexista é que luta até hoje para reconhecer isso, né? O que seria do mundo sem as mulheres? O que seria da economia do mundo sem as mulheres, né? Ainda tem gente que vem com esse papo ridículo de que as mulheres lutam por direitos iguais, então vamos carregar saco de cimento juntos, né? Esse tipo de argumento vazio e pouco estudado. Então vamos avançar aí nas leituras, nos estudos, para entender que a humanidade não seria o que é hoje sem a força do trabalho das mulheres, a força de enfrentamento das mulheres, beleza? Bem, na sua opinião, temos relações de trabalho justo no Brasil? Pô, não precisa nem discutir isso. Claro que tem que discutir, mas claro que não, né, gente? É óbvio que não, gente. Aí eu acabei de ver no jornal que o salário mínimo vai aumentar R$22 para 2021. R$22 o salário mínimo. Você imagine, né? O salário mínimo de um trabalhador é R$1.040, se eu não me engano. Mas vai ter um aumento de 4 passagens de ônibus. Então, que relações de trabalho são essas? Que relações de trabalho são essas que a gente tem nesse país, né? Onde um trabalhador ganha, com os descontos, ele fica com menos de R$1.000. Onde um trabalhador, para sustentar uma família, precisa sustentar uma família com menos de R$20 ou com menos de R$1.000 no mês, pagando R$5 no transporte de ônibus, R$70 num gás de cozinha, contas de luz de 70, contas de água de R$50, a depender da família, do consumo, estou pagando por baixo, né? E a gente tem bilionários no país, né? Eu vi uma matéria interessante agora que o filho do Faustão, de 16 anos,
usava um relógio de 250 mil reais, ou seja, era um adolescente que exibia um relógio de 256 mil reais. Aí vem aquele povo do deixe de mimimi porque ele merece, porque não sei lá o que. Não, isso é fruto das relações de dominação e de exclusão que esse país. O Brasil é um dos países com a pior distribuição de renda, uma das piores distribuições de renda do mundo. É um dos países mais desigual do mundo. Então, enquanto o trabalhador sai da sua casa às 5 horas da manhã, chega no seu ambiente de trabalho e faz ali 8 horas laborais todo dia, 8 horas trabalhando, mas quando conta ele indo para casa e voltando para casa, é muito mais do que isso. Nós temos aí 12 a 14 horas de trabalho por dia para ganhar no final das contas, com desconto, ficar com 940 reais. Essa é a trabalhadora doméstica que vai trabalhar na casa de um deputado, vai trabalhar na casa de um juiz, vai trabalhar na casa de um promotor. E só o ticket de refeição desse juiz, desse promotor, paga 5 salários dela, de uma doméstica que trabalha na casa dele. Então nós temos uma sociedade escrota, cruel, injusta. O Brasil ainda é essa sociedade terrível, terrível, onde a gente vive explorado da pior forma possível e algumas pessoas vivem no mais absoluto luxo. Vamos para mais uma pergunta aqui, né? Na sua opinião, não, já foi. Ok. Pronto, como a tecnologia ela pode ser incluir e excluir. Bem, a gente sabe que a tecnologia ela é um advento indispensável à evolução da sociedade e tudo, né? Para a saúde, para a educação. Aqui a gente agora, se não fosse a tecnologia, como que a gente está fazendo essas aulas? Como que a gente ia terminar o ano letivo de vocês? Então, a tecnologia ela é inclusiva, mas ela também pode ser, né, um fator de exclusão. Então, na medida que a tecnologia avança, as oportunidades elas se mantêm do mesmo jeito, né? Então, na medida que as crianças, né, de classe média, as crianças ricas, já crescem tendo acesso a todo tipo de tecnologia, a gente sofre para dar um tablet para as crianças, para os nossos filhos. A gente sofre para o nosso filho ter acesso a computador. A gente sofre para nosso filho, né, poder ter acesso a um transporte que use mais tecnologia, que tenha mais segurança. Então, a gente sabe que a tecnologia ela pode ser, sim, ela é um fator de inclusão, mas ela também é um fator de exclusão, porque a distribuição está longe de ser igual. Então a tecnologia ela pode sim ser um fator de exclusão, porque, por exemplo, a gente sabe que parte da sociedade brasileira, os nossos pais, os nossos avós, não tiveram a oportunidade sequer de aprender a mexer em computador, como a gente teve hoje, né? Então, como que a gente disputa em pé de igualdade com a criança que cresce, cercada de todas as tecnologias que ela se interessa em acessar, e a gente que tem que abrir mão de um mês de salário e dividir em 12 vezes para dar um celular para o nosso filho poder ver as coisas e tudo mais. Enfim, é um exemplo claro, né? A tecnologia ela pode ser um fator sim de exclusão também. E minha proposta é que você produza uma redaçãozinha falando da experiência da sua família no mundo do trabalho. Como que foi a relação da sua família, como que é a relação da sua família nesse processo, né, de mundo do trabalho, essas coisas todas que nós falamos aí. Produz um textozinho de 20 linhas para a gente poder discutir na aula que vem. Beleza? Saúde e paz para todos nós. Muito obrigado, um beijo. O vídeo é grandão, mas eu espero que vocês vão vendo aí com paciência, tá bom, gente? Beijo. Muito obrigado.